um checklist da aula de ontem. Então, ontem eu falei para vocês quais são os elementos de um bom template, uma boa organização, mostrei um exemplo e tudo mais. Nós começamos a falar sobre a sangria no Illustrator, então a principal coisa que eu quis que vocês entendessem e que ficasse claro é que no Corel, no Photoshop, em outros softwares, a sangria ela faz parte do documento. Então, quando você cria um documento, então, por exemplo, eu tenho um documento 10 por 15. Se esse documento tem 4 milímetros de sangria em cada lado, então, na verdade, eu vou ter um documento de 10,8 por 15,8. Então, o ponto 8 é 4 milímetros em cima, 4 milímetros embaixo, 4 milímetros à esquerda, 4 milímetros à direita. No Illustrator, não. Então, a gente fez uma criação de um arquivo do Illustrator e a sangria do Illustrator ela fica por fora. Por que é tão legal você ter a sangria fora do documento? E aí o que acontece? Qual que é a grande vantagem de você ter um arquivo com a sangria no documento? Então, alguns exemplos de projetos. Então, dentro dos arquivos de demonstração, a primeira pasta, que é Projeto e Estruturas Exemplo, eu tenho alguns projetinhos aqui só para vocês visualizarem alguns exemplos de trabalhos que eu já executei nessa estrutura que eu sugiro. E aí um desses é esse cartão de visitas Le Servir aí que eu mandei para vocês. E ele tem exatamente o layout que eu mostrei para vocês. Então ele tem 4 folhas, 4 artboards, 4 páginas. Por que ele tem 4? Ele é um cartão de visitas, mas ele tem verniz com reserva. Então ele tem verniz reserva na terceira página e verniz com reserva na quarta página também, onde está ali os serviços. Então, no logo, a cliente pediu para colocar verniz, ou eu sugeri que ela colocasse verniz. E aí, o que acontece? O documento, você percebe que ele tem essa margenzinha vermelha, e essa margem vermelha é a margem dos elementos que não vão ficar na página, né? Então, é onde vai acontecer aquele refile quando você faz o corte gráfico. O que acontece? Para mim, a grande vantagem do Illustrator, que é você ter esse arquivo fora, é o seguinte: vamos supor que essa mesma cliente ela peça para mim fazer um cartão digital. Muita gente tem cartão interativo, muita gente tem feito cartão interativo e tudo mais. E às vezes no próprio serviço de fazer o cartão de visita, eu já ofereço o cartão interativo. Aliás, em época de distanciamento social, tem sido uma boa pedida. Quando eu tenho a arte no Illustrator com a sangria por fora, quando eu salvo o arquivo, então eu vou salvar a versão do arquivo digital. Então, vou colocar aqui, cartão e servir digital. E esse cartão digital, eu vou salvar no formato PDF. O que eu vou fazer? Aqui embaixo, nas artboards, eu posso falar que eu quero salvar só uma artboard aqui em range. Então, esse range de artboard, ele é equivalente à ordem em que a artboard está dentro do meu arquivo. E quando eu salvo esse arquivo usando as artboards, ele vai aparecer aqui para mim umas opções do meu PDF, ou como eu quero que esse PDF apareça. Uma das coisas que eu posso fazer aqui é falar para ele que eu quero o menor tamanho de arquivo, Smallless File Size, porque esse arquivo ele vai ser enviado pelo WhatsApp, ele vai ser enviado por e-mail, então eu não quero que seja um arquivo grande, não é um arquivo adequado para impressão. E aqui em sangria, eu não vou deixar marcado para ele enviar sangria. Então, o que vai acontecer? Quando eu salvar esse arquivo e eu visualizar, olha só, o arquivo ele não tem a sangria. Então, para mim, a grande vantagem de você trabalhar com a sangria fora do arquivo, que é o que faz o Illustrator e o InDesign, se alguém tiver a intenção de fazer livros, revistas, publicações multipáginas, o InDesign, ele é o software mais adequado. Eu acho que dá essa liberdade de você salvar com sangria ou sem sangria. Então, se eu quisesse salvar um PDF, só que eu quero salvar um PDF para a impressão, eu poderia dar um salvar como, vou salvar no formato PDF, vou salvar todas as artboards,
Só que quando eu salvar esse arquivo, eu vou usar o PDF X1A e além de eu falar que eu quero o PDF X1A, que é um padrão amplamente usado aí nas gráficas, eu vou dizer que em marks and bleeds, que na sangria do documento, eu quero usar a sangria, ok? Só que quando você fala que você quer usar sangria, não adianta nada você falar isso se você não puxou todos os objetos coloridos, se você não puxou para a borda da página. Então, se você não fez isso, não vai adiantar nada você falar que você quer sangria. Mas se eu selecionar para salvar com a sangria, ele já vai mostrar aqui meu documento com a sangria. Aqui, ele não vai mostrar as marcas de corte aqui da sangria. Como eu sei que esse documento foi salvo com a sangria? A gráfica, geralmente, ela confere pelas dimensões. Então, aqui no meu PDF, se eu ver as propriedades, eu vou perceber que esse arquivo, ele tem o tamanho 90 por 50, ok? Eu estou trabalhando com a sangria de uma gráfica bem conhecida aí no mercado, que é uma gráfica rápida, que ela trabalha com 1 milímetro, ok? Então, ela trabalha com 48 por 88. Então, o arquivo com a sangria, ele fica com 90 por 50. Se eu clicar na artboard e ver o tamanho da minha artboard, eu percebo aqui em cima, ó, que o tamanho dela é 88 por 48. Mas contando com a área de sangria, que é a área que tem essa guia vermelha, eu tenho o total de 50 por 90. Então, eu acho muito legal você utilizar o que o software tem de melhor. Então, a gente falou sobre isso, então comecei a falar sobre o fato do Illustrator ter sangria por fora. Sobre artboards, eu também comecei a falar e eu quero já continuar falando sobre isso. E também o uso de camadas. Eu sugeri para vocês ontem, e é uma sugestão que eu falo para todo mundo que eu estou ensinando, que eu estou tentando fazer com que a pessoa trabalhe de maneira produtiva e tudo mais. E eu vou contar para vocês que por muitos anos eu prestei consultoria, dando treinamentos justamente para isso. Então, geralmente, as empresas me contratavam falando assim, Fabiana, eu gostaria que os meus funcionários fizessem mais coisas em menos tempo e que os projetos sejam melhor reutilizados. Então, quando você abre um arquivo de determinada pessoa, dá mais trabalho entender o que ela está fazendo do que entender o que ela estava fazendo do que editar. Então, ó, conteúdo, background, ok? Guias é o mínimo que eu sugiro aí que você trabalhe. E às vezes eu uso outras camadas, ok? Então, por exemplo, aqui eu usei uma camada de template. E para que serve essa camada de template? A camada de template usou como referência esse template aqui de arquivo. A camada de template, se você clicar 2 vezes numa camada de template, você vai descobrir que quando você manda imprimir um arquivo, o conteúdo da camada de template não aparece. Então, quando você está desenhando por cima ou você está usando um outro folheto como referência, o que você faz? Você deixa a camada, o conteúdo em uma camada de template que mesmo que você esqueça ele ligado, tá vendo o que eu estou visualizando? Ele não vai sair na impressão. Então, uma camada de template, geralmente ela é legal para você desenhar por cima, utilizar aí como referência. Mas o básico que eu falei para vocês de uma boa organização é use camadas, e isso eu falei porque muitas pessoas não usam camadas, e pelo menos você ter 3 camadas, uma com fundo, o conteúdo do layout, e eu sugeri uma abordagem mais moderna, que é você usar as guias em uma camada também, ok? E mostrei como você posiciona as guias de régua dentro do Illustrator. Então, eu particularmente não gosto daquele conceito. Mostra todas as guias, oculta todas as guias. Trava todas as guias, oculta todas as guias. Por quê? Tem guia que eu uso no Illustrator para régua, para
delimitar a margem de segurança do meu documento. E tem guia que eu uso no Illustrator para alinhar objetos. Então, eu gosto de deixar isso separado em camada, porque se eu quiser travar a guia, eu travo aquele grupo de guias específico que eu quero travar. E se eu quiser destravar, eu também destravo aquele grupo. E lembrando que no Illustrator, isso é uma premissa dele, quando você trava determinada camada ou determinado grupo de objetos, então se eu vir aqui e clicar no cadeado e travar as guias, eu não consigo nem selecioná-las. Então, por que é tão importante travar? Sabe aquela sensação de que você queria alterar um objetozinho e sem querer você arrastar o fundo ou mover as coisas e você não perceber? Então, quando você tem separado numa camada e quando eu vou editar o conteúdo, eu travo o fundo, eu posso selecionar o fundo aqui, ó, e clicar perto do fundo sem nenhuma preocupação que, estando ele travado, eu não vou acidentalmente movimentá-lo, eu não vou acidentalmente selecionar e trocar a cor sem eu querer. Então, para mim, essa é uma premissa de uma boa organização. A gente começa hoje, então, aprendendo alguns conceitos importantes do Illustrator. Primeiro, a gente vai trabalhar com organização do arquivo, entender os agrupamentos que ele tem, os agrupamentos por objeto, o alinhamento do Illustrator e também alguns princípios básicos do Illustrator que a gente vai explorar, que eu quero que vocês façam. Abram o seu Illustrator. Eu recomendo que você utilize a seguinte interface. Então, hoje a gente vai abrir uma pasta chamada, eu coloquei uma ordem meio errada, que depois que eu vi, tá? Eu não quis mudar, mas tudo bem. A gente vai começar em 02, Illustrator Princípios Básicos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no Illustrator para mostrar para vocês, esse arquivo, ele tem apenas uma camada. Essa camada aqui, ela se chama sanduíche, ok? Dentro dessa camada, se eu quiser selecionar o pão ele é um grupo de objetos. Então, para você fazer o pão, para eu criar esse pão, o que eu vou fazer? Ó, eu vou arrastar aqui para o lado e eu vou desmontar para entender como que foi desenhado esse pão. Então, se eu vim aqui e desagrupar, ungroup, eu vou perceber que esse pão ele é composto por essa partezinha e essa outra partezinha. Então, o que acontece? Essas partes do pão, para que eu pudesse movê-las como se fosse um objeto só, elas foram previamente selecionadas e elas foram agrupadas. Então, aqui, quando eu movimento o pão, ele movimenta todas as peças que são relativas ao pão. Quando eu movimento a mortadela, ele também movimenta todas as peças relativas à mortadela. A mortadela ela é composta por essa coisa redonda e pelas bolinhas aqui, que são as gordurinhas ali da mortadela. Então, eu tenho dois grupos tradicionais aqui. Esse grupo aqui é o que? É um monte de objeto que eu tenho junto. Cada objeto que compõe esse grupo, ele tem uma cor diferente. Portanto, foi necessário eu ter uma parte que é a parte do miolo do pão e ter algumas partes que são a casca aqui do pão, ok? Então, esse agrupamento é o agrupamento mais tradicional que eu tenho no Illustrator. Qual que é o objetivo desse agrupamento? O objetivo desse agrupamento é fazer com que, quando eu mover esse objeto, seja no posicionamento XY, seja, se eu quiser mudar o plano dele, então, se eu quiser pegar essa mortadela, dei um clique sobre ela e trazê-la para frente, eu venho com o botão direito, Arrange, Bring to Front, trouxe para frente. Se eu quiser, Arrange, Send to Back, mandei ela para trás. Então, o que acontece? Quando você tem um elemento em grupo, você consegue movimentá-lo como se fosse um único objeto, você consegue enviar para trás e você consegue trazer para frente. Então, a organização de grupo é uma organização importante. Agora, aqui no queijo, eu tenho um outro tipo de grupo. Eu vou pedir para vocês trazerem esse queijo para cá.
E aí eu quero mostrar para você, ó, um outro tipo de grupo. Primeiro que, se você selecionar esse queijo e trazê-lo para frente, então clica com o botão direito com ele selecionado, Arrange, Bring to Front. Eu trouxe ele para frente. Você vai perceber que, diferente da mortadela, esses buraquinhos aqui do queijo, ele é vazado. Então, eu não tenho um objeto que tem essas bolinhas aí com a cor do fundo. Ele foi feito com um objeto vazado, ok? E a mortadela não. Se eu colocar ela arrange bring to front, trouxer ela para frente do queijo, olha lá, ela vai sobrepor, ok? Esse aqui, que é o objeto vazado, ele é uma espécie de grupo no Illustrator. Como assim ele é um grupo? Se eu selecionar a mortadela, botão direito, Ungroup, você vai perceber que eu consigo mover as bolinhas, que é um outro grupo, e se eu selecionar as bolinhas Ungroup, eu consigo mover cada uma das bolinhas, porque elas estão totalmente desagrupadas, ok? Então, dei uns Ctrl Zs da vida aqui, e esse é o conceito básico de grupo, ok? Agora, esse queijo aqui, ele também é um tipo de grupo, só que ele não está agrupado para ele ser vários elementos que compõem um elemento maior, mas cada um tem seu atributo. Aqui, esses elementos, eles foram criados para que você pudesse vazar aqui e vazar esse objeto. Isso aqui a gente chama de objeto composto. Como funciona um objeto composto? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que é um efeito bem bobinho, mas é um efeito interessante, ó. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho o desenho de uma elipse, ó. Desenhei uma elipse, ok? E aí depois que eu desenhei essa elipse, eu gostaria de ter um furo aqui dentro dessa elipse, aqui, ó. Esse furo quadrado aqui dentro dessa elipse. Então, eu fiz uma elipse, depois eu fiz uma forma que eu vou trocar de cor e vou colocar uma cor qualquer, ó. Tá vendo? Perfeito. Então, o que eu vou fazer para criar um grupo parecido com esse grupo aqui, que é o grupo do queijo? Eu gostaria que essa elipse fosse um furo, eu usei isso aqui para fazer um furo, mas eu poderia vir aqui e pintar de branco, não poderia? E aí parece que está furado. Mas se eu pegar esse objeto e colocar aqui em cima, você vai perceber que, na verdade, eu não tenho um objeto vazado. Ele é o quê? Ele é um objeto sobrepondo o outro. Se eu selecionar esses dois objetos e usar uma função que é criar uma forma composta, você vai object, patch, compound patch, make, ou você vai digitar Ctrl 8, o que vai acontecer? A forma do meio não tem mais borda, e quando você vem aqui, ó, ele passa a ser uma forma composta, ok? Então, da mesma forma que eu crio uma forma composta, eu posso clicar com o botão direito, Release Compound Patch, soltar a forma composta. Então, esse é um tipo de grupo dentro do Illustrator, ok? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, o primeiro grupo de Illustrator é o grupo tradicional, ok? Segundo grupo de Illustrator é um grupo que a gente chama de grupo de objetos compostos, em que eu tenho vários pequenos objetos compondo aquele objeto maior. O objeto composto, geralmente os objetos que estão em cima, que estão sobrepondo, eles estão vazando esse objeto composto. Sabe quando você vem aqui, por exemplo, eu vim aqui e digitei uma letra, que é a letra A. Isso aqui, para quem faz logotipo, é muito bacana. Eu estudo muito isso, eu trabalho muito eu gosto muito de fazer logotipos. E o que acontece? Muitas vezes eu tenho que pegar uma letra, essa letra aqui, ela tá editável, ok? Eu vou lá em Type, Create Outlines, que é transformar uma letra em curva. Ou, nesse caso aqui, tanto faz você vir em Object, Expand,
E aí eu transformo essa letra em curva. Então, antes era um texto editável, agora não é mais editável, agora ele é um desenho. Então, antes ele estava assim, agora ele está assim, ele passou a ser um desenho. Qualquer forma que você tem vazada, então se eu pegar e trocar a cor dessa letra, está vazado, certo? É um objeto composto. É um grupo de objeto composto. Se eu vir aqui em Object, Compound Patch, Release, olha lá, ele solta, eu vou desagrupar, né? Ó, ele solta esta peça dessa outra peça aqui, ok? Então, isso é um tipo de agrupamento. Agora, e se eu quiser pegar esse A, ao invés de deixar o A assim, eu quero deixar uma estrelinha aqui no lugar desse A. Eu quero deixar uma estrela aqui, ó. Lembra que eu desenhei por cima? Aí eu vou selecionar, vou alinhar aqui, e agora eu resolvi deixar uma estrela. Só que eu não quero pintar isso aqui de branco. Eu quero que, quando eu trouxer esse A para cá, ele vaze e eu consiga enxergar através dele. Eu posso vir em Object, Compound Patch, Make. E aí eu criei um patch composto. Agora, sabe o que pode confundir? Existem 1000 maneiras de fazer um agrupamento composto. Olha só, quem já viu falar sobre isso? Ó, eu posso pegar, então, por exemplo, eu quero fazer uma lua. Uma lua não, eu quero fazer um buraco aqui no meio. Ó. Eu posso vir aqui, usar uma ferramenta muito conhecida, depois, se vocês quiserem, vocês procuram, chamada Pathfinder, e ó, eu fiz isso. Eu poderia, por exemplo, quem usa a versão mais nova, está acostumado, usar uma ferramenta chamada Shape Builder e cortar aqui. Pessoal, em todas as maneiras que eu mostrei, quando eu transformei um texto em linha, quando eu usei o Pathfinder, quando eu usei o Shape Builder, se eu selecionar e clicar em Object, Compound Patch e clicar em Release, todos eles são a mesma coisa. Todos eles são objetos com elementos compostos. Então, isso é um outro tipo de agrupamento, ok? Agora, um último agrupamento que eu quero passar para vocês, que é um conceito importante no Illustrator, que vai cair umas fichas bem loucas antes de eu falar sobre camada. É o seguinte, eu tenho um outro tipo de agrupamento, que é um agrupamento importante. Deixa eu descer aqui esse queijo, vou descer essa mortadela aqui, vou subir esse pão. Ó, então eu vou subir esse pão aqui para o sanduíche ficar mais interessante. Ó, o que que acontece? Vamos supor que eu quero que esse sanduíche aqui, eu vou duplicá-lo. Pessoal, quem usa o Illustrator bastante sabe que se você quiser, você pode selecionar Ctrl+C, Ctrl+V para você criar uma cópia, ou você pode selecionar o objeto, mover para cá, certo? Se eu mover pressionando o Alt, ele faz uma cópia, ok? Então, isso é a coisa mais básica aí de Illustrator que você pode utilizar. Quem não usa, já usa esse atalho. Bom, legal. Então, vamos supor que eu queira fazer uma arte. Então, eu tenho uma arte de um cartão de visita, de alguma coisa, que eu queira que esse sanduíche ele fique estourado aqui, mas eu quero que esse sanduíche ocupe apenas essa área retangular aqui, ó. Essa área preta retangular aqui. Então, eu quero que o meu sanduíche ele ocupe somente essa área. Esta outra parte do sanduíche eu quero tirar. Uma abordagem mais complicada seria, professora, o professor lá na faculdade me ensinou a fazer Pathfinder. Pathfinder, ele é uma metodologia de trabalho que você consegue ir somando, subtraindo os pedaços das formas e você consegue desenhar qualquer coisa. A gente chama isso também de método cesariano. Então, o que que acontece? Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas eu acho que é mais esperto quando eu tenho muitas coisas que eu quero colocar dentro de um lugar, fazer isso aqui, ó. Seleciono tudo. O objeto que eu quero que cubra eles, eu posso deixar com qualquer cor, eu posso deixar com qualquer borda, eu posso deixar com qualquer espessura de borda. Vocês estão vendo? Ele é um objeto preto com a borda roxa, com uma borda gigantesca. O atributo dele tanto faz. Por quê? Quando eu selecionar este objeto e tudo que tiver embaixo,
e eu usar a opção Make Clipping Mask ou Object Clipping Mask Make. Olha lá o que aconteceu. Isso, para quem usa CorelDRAW, é a mesma coisa que o Power Clip, ok? Só que o CorelDRAW, na cabeça dele, o Power Clip é um objeto separado, ele não é um desenho, ele não é uma coisa que você desenha. Dentro do Illustrator, o Power Clip é qualquer forma que você quiser fazer. Então, por exemplo, se eu quisesse vir aqui, eu quero desenhar uma florzinha, ó, desenhei um polígono, eu vou desenhar uma florzinha de mais lados, ó. Eu desenhei um polígono, aumentei a quantidade de lados. Eu venho aqui em efeito e eu vou colocar puckery bloat, vou fazer uma florzinha bem fofinha aqui, ó. Fiz uma florzinha, expandi a florzinha. Meu Deus, Fabiana, que rápido. Pessoal, isso aqui não é o importante. Eu tenho uma florzinha, pensa nisso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa florzinha e tudo que está embaixo dela, Make Clipping Mask. Olha lá. Tudo ficou dentro da florzinha. Não ficou tudo porque faltou um teco aqui do queijo e da mortadela. Mas o Clipping Mask, ele permite que você pegue absolutamente qualquer coisa e delimite a área que aquilo vai servir. Isso vai servir para quê? Cartão de visita, se você quiser colocar um elemento dentro de uma caneca, enfim, tem N maneiras de você utilizar, mas ele é um tipo de agrupamento. Entendido? Agora, por que você falou sobre agrupamento, Fabiana? Que paranoia é essa? Que coisa louca é essa? Agora vocês vão entender. Ontem... Fabiana, Oi? só uma pergunta. Quando eu faço esse Clip Mask, tem como eu mover o arquivo? De repente, eu queria mais parte dentro do arquivo. Tem como eu mover ou só desfazendo? Tem sim. E aí, o que você entende? Dentro de cada um desses grupos, eu tenho um modo que é chamado modo de isolamento. Agora, deixa eu mostrar para vocês a estrutura desse grupo. Aí eu já vou te mostrar, Bruno, como você faz isso. Ó. Então, vamos entender. Aqui, tá vendo que eu só tenho uma layer? Eu só tenho uma camada chamada sanduíche, tá vendo? Eu não tenho mais camada nenhuma dentro desse documento. Agora eu quero mostrar para vocês que aqui eu tenho uma setinha e eu consigo abrir o que está dentro dessa setinha. E dentro dessa setinha, eu tenho cada um dos grupos que eu criei. E cada um dos grupos que eu criei pode ter subgrupos. Então, vamos analisar primeiro, ó, a mortadela, que é um grupo... Aliás, a mortadela não, o sanduíche, que é um grupo padrão. O sanduíche, dentro da camada, ele é uma subcamada. Eu vou aumentar aqui o tamanho do painel para vocês enxergarem mais, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele aqui, ó, tá vendo? O sanduíche dentro da camada, ele tem um subgrupo aqui. E dentro dele, ele tem outros elementinhos do grupo. Como eu faço para eu alterar elementos do grupo? Existem duas formas. Quando eu seleciono um objeto que está agrupado, o Illustrator entende que eu quero agrupar todo o objeto. Eu quero mover todo o objeto, que eu quero selecionar todo o objeto. Se eu clicar somente aqui, ó, tá vendo? Ele entende que eu quero mexer só esse objeto. Se eu clicar aqui, ele entende que eu quero mover somente essa parte. E se eu clicar aqui, ele entende que eu quero selecionar, mover ou mexer num atributo somente daquela partezinha. Então, se eu clicar naquela partezinha, ele entende que eu quero mover, que eu quero mudar o atributo somente daquela partezinha. Então, por que as pessoas conseguem trabalhar sem camadas sem nenhuma preocupação? Porque você consegue visualizar essa estrutura. Legal, agora eu vou isolar outra estrutura, que é a estrutura do objeto composto, que é a estrutura do queijo. Na estrutura do objeto composto, como isso vai funcionar? Se eu quiser alterar qualquer elemento que esteja dentro desse objeto, eu posso entrar num modo que eu chamo de modo de isolamento. Como funciona o modo de isolamento? Então, quando eu venho aqui no queijo, ó, ele não tem um subgrupo queijo e bolinhas. Um objeto composto, o Illustrator trabalha como se ele fosse um objeto só.
No entanto, se eu clicar 2 vezes aqui, ó, em qualquer partezinha dele, e eu clicar mais 2 vezes, ó, cliquei 2 vezes aqui, ele entra no modo que a gente chama de modo de isolamento. No modo de isolamento, eu consigo selecionar e trabalhar com os objetos dentro do queijo. Na verdade, aqui no modo de isolamento, para objeto composto não vai funcionar muito bem. Você tem que soltar, depois você vai voltar. Mas o modo de isolamento é para grupos. Ó, para grupos, ainda não vou apagar o queijo. Para grupos como o do sanduíche. Opa. Ó, para grupos como o do sanduíche. Se eu quiser mexer. Eita. Se eu quiser mexer numa parte, eu posso vir por aqui, ou eu clico 2 vezes nele, ó, e eu consigo trabalhar no modo de isolamento. Quando eu terminar de editar, eu clico 2 vezes fora e ele volta a ser um grupo. Clico 2 vezes no objeto, eu trabalho no modo de isolamento. Fica tudo esmaecido e eu consigo editar o objeto separadamente. Se eu clicar 2 vezes em qualquer área que não tem um objeto, ele sai do modo de isolamento. Ou eu clico 2 vezes, entro no modo de isolamento e clico no ESC do meu teclado e ele sai do modo de isolamento. Isso vale para grupos e isso vale também quando você tem um clipping mask. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma coisa redonda, ela está em cima de tudo. Eu vou mudar a cor dela para ficar bem claro na mente de vocês. Selecionei essa coisa redonda. Object, Clipping Mask, Make. Ó. Tá vendo? Mas eu quero reposicionar, tem 2 formas. Quando eu crio um Clipping Mask, ele cria um subgrupo dentro da minha camada, ó. Camada sanduíche, subgrupo, Clipping Mask. Se eu clicar 2 vezes nesse grupo, eu consigo mexer nos elementos dentro do Clipping Mask. Se ele estiver muito complexo e eu não quiser fazer isso, eu posso abrir o grupo e posso selecionar, ó, cada elemento do meu Clipping Mask. Inclusive, eu consigo selecionar coisas que eu não estava vendo. Ó. Isso aqui não era visível. Eu consigo selecionar com essa bolinha aqui. E quando eu apertar o ESC ou quando eu clicar 2 vezes em qualquer área morta aqui, ó, ele continua agrupado. Fez sentido? Respondeu a pergunta, Bruno? Sim. Respondeu? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, porque se vocês tiverem perguntas aí que de repente for assunto ali da vez, fica mais fácil de eu visualizar. Então tá. Ó, essa estrutura de subgrupo é automático. Isso é que é legal, ele é automático. A Cíntia perguntou, ela mesma respondeu. Isso é automático. O que não é automático, Cíntia e galera? Não é automática a estrutura de camadas, ok? Então, aqui eu estou mostrando para vocês as estruturas de agrupamento que elas estão dentro de uma única camada. Dentro de uma única camada, o que eu consigo fazer? Arrange, bring to front, arrange, send to back. Agora, dentro de uma camada, o que eu consigo fazer? Eu consigo também vir aqui, ó, por exemplo, eu não quero de jeito nenhum que eu mova sem querer esse sanduíche aqui. Sabe aquilo que eu fiz ontem na camada? Eu posso fazer isso aqui também, ó. Se eu clicar no cadeadinho aqui, ó, ele tá tão travado quanto uma camada. Não quero de jeito nenhum que ninguém selecione o queijo. Eu posso travar aqui também. Então, a verdade... Oi? O que o subgrupo limita que o layer não limita? Ah, boa pergunta. Aí a Cíntia falou, puxa, de repente, então, olhando essa explicação, você pode achar menos complicado e mais direto, pô, eu vou agrupar tudo então e vou trabalhar com os grupos. Perfeito. O que o grupo tem, o que o layer tem a mais que os sublayers e os subgrupos não têm? Bom, vamos supor aqui que eu queira trabalhar, que eu quero fazer um sanduíche, eu quero fazer um desenho aqui dentro do Illustrator, mas eu quero usar como referência uma imagem que eu peguei na internet, eu tenho que redesenhar aí uma imagem, aí eu já respondo a pergunta da Graziele, sanduíche vetor, ó, sanduíche
vetor. Aqui, vou pegar um sanduíche qualquer. Então, ó, vamos supor que eu queira desenhar esse vetor aqui que eu peguei na internet, eu quero fazer um logo a partir dele, mas só que ele é muito mais complexo, então eu quero desenhar por cima. Eu vou colocar o nome dele aqui dentro dos nossos arquivos de template, ok? Então eu vou selecionar File, Place, para inserir esse arquivo dentro do meu arquivo de Illustrator. E quando eu selecionar File, Place, que é a mesma coisa que arquivo inserir, para quem tem a versão em português, o que vai acontecer, galera? Ó, eita, nem sei onde eu enfiei, ó, tá aqui. Ó, eu posso vir aqui, ó, importantíssimo, não sei se você já tiver esse problema. Eu posso selecionar que ele venha como link. Se eu selecionar link, eu tenho que levar comigo esse arquivinho para onde eu for. Então, se eu salvar o arquivo de Illustrator e esquecer de salvar o link, lascou. Então, eu prefiro tirar o link. Mas, Fabiana, se isso é ruim, por que isso está habilitado? Se você trabalhar no Illustrator com vários arquivos de tamanho muito grande, é melhor você deixar o link habilitado, porque com muitos arquivos de alta resolução embutido, ele vai ficar lerdo igual a carroça. Ele não foi feito para fazer a renderização para processamento de imagens. Ele foi feito para processamento de vetor. Quem trabalha com Adobe tem que entender que a Adobe não é igual a Corel. A Corel, ela é assim. O CorelDRAW, ele é um canivete suíço, ele faz tudo. Dá uma ajeitadinha na imagem, dá uma ajeitadinha na página, bota uma numeraçãozinha ali, ele faz de tudo um pouquinho. Alguns dizem maldosamente que ele faz tudo um pouquinho meia boca. Não sei. Eu nunca usei o CorelDRAW profissionalmente. Eu nunca usei ele profissionalmente, então eu só fico brincando. Como eu trabalho muito tempo com Adobe, todo mundo fica me zoando, eu entro na brincadeira e tudo mais, mas eu não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor, né? Então eu não gosto de entrar nessas brigas, não. Mas, enfim, o que acontece? A Adobe, ela tem essa mentalidade. O Illustrator é para desenho, o Photoshop é para edição de imagens, para você trabalhar com muitas páginas, com muitas imagens, e é o InDesign. Dá para eu fazer um livro no Illustrator? Dá. Na 10ª página, você vai ter um ataque cardíaco, porque ele começa a ficar lento para processar as informações. Dá para eu fazer um layout de um cartão de visita dentro do InDesign? Dá, mas ele tem poucas opções de tamanho de página, eu não consigo fazer uma faca, ele não tem opções de vetorizar as coisas, e você começa a ficar irritado porque você fica limitado. Dá para eu fazer um livro no Photoshop? Dá, mas ele não tem processamento. Dá para eu fazer um layout no Photoshop? Dá, mas as opções de desenho dele não são tão aprimoradas quanto o Illustrator. Então, você tem que segmentar a sua cabeça. Então, quando você trabalhar com muitas imagens dentro de um arquivo de Illustrator, usa link, por quê? Vai ser bom para você conseguir depois processar com um pouco de dignidade. Agora, nesse caso, que é só um arquivinho da internet, eu vou tirar. Agora, se você nunca observou aqui, eu tenho uma opção chamada template, antes de importar. Quando eu seleciono template, o Malandrevski do Illustrator já cria uma camada chamada template. Essa abençoada dessa camada template, ela vem travada e ela vem com esse iconezinho aqui. O que significa essa camada template, galera? Se eu clicar 2 vezes nela, eu consigo desmarcar ou até eu consigo tirar uma configuração que é o diminuir imagens. Esse diminuir imagens, ó, ele pode deixar a minha imagem, ó, com a cor normal. A camada template, por padrão, ela vem com essa função, é como se fosse um papel de seda em cima para você desenhar por cima. Mas se isso te incomodar, você pode desabilitar. Agora, uma camada que ela está marcada como template, qual é a característica dela? Acho que foi a Graziele que perguntou. Foi a Graziele? Grazi, foi a Graziele, Thalita? Não sei quem perguntou, mas quem perguntou aí, tá aqui, ó. A camada template, ó, foi a Maria Clara. Maria Clara, ela automaticamente não é visualizada quando você vê o aramado, ela não é imprimível, ok? Então, mesmo que eu esqueça e mande imprimir esse arquivo, a camada de template, ó, na página 2 não tem nada, ok? Então, o que acontece? Ela vem travada aqui. Só que esse cadeadinho eu posso tirar. Então, por exemplo, eu quero desenhar um sanduichão aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, trabalhar, deixar ele desse tamanho aqui, mais ou menos o tamanho que eu quero trabalhar. Travei, ok? Qual que é a vantagem? Mesmo que eu esqueça, eu não vou imprimir essa desabençoada dessa camada horrorosa
E se eu quiser desenhar por cima, então se eu quiser vir aqui, claro que tem que ser uma camada válida, eu não vou usar a camada template. Se eu quiser vir na camada sanduíche e desenhar, eu consigo fazer o desenho sobrepondo essa imagem sem nenhuma preocupação aqui, tá vendo? Então eu consigo, aqui, deixa eu acertar a cor aqui, ó, eu consigo desenhar aqui por cima e tudo mais, visualizando aqui embaixo, mas sem me preocupar com o problema de ter essa camada aqui embaixo. Então, isso é uma questão, ok? Outra questão que é importante, então depois eu posso simplesmente descartar essa camada e eu tenho o que eu preciso ali desenhadinho, ok? Então, não tem como você fazer template em subgrupos. Outra coisa que a camada é mais importante, então criar uma camada é importante, é para você manipular melhor as layers, ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma layer aqui, que é o fundo, desculpa, se eu quiser, por exemplo, colocar um fundo nesse arquivo, e esse fundo aqui, ó, eu quero trabalhar com um fundo preto aqui. Então, fiz um desenho aqui e falei que eu quero trabalhar com um fundo preto. Fica mais fácil você marcar o que é fundo do que é primeiro plano. Mas uma das coisas que eu quero falar para vocês, que se vocês não se deram conta disso, é uma coisa que é relativamente importante, é o seguinte, ó, eu tenho aqui o fundo e eu tenho aqui o primeiro plano, que é o sanduíche, ok? Eu vou pegar esse arquivo e vou salvar esse arquivo como um arquivo PDF. E eu vou salvar esse arquivo com PDF, com camadas, ok? E eu vou salvar em um formato de PDF que aceita camadas. Então, há várias versões já, o PDF aceita camadas, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui com camadas. E o que acontece? Eu não sei se vocês já observaram, se você não observou, eu vou te mostrar. O PDF, ó, ele aceita, ó, camadas, tá vendo, ó? Ele aceita camadas. Então, o que acontece? Se de repente você quiser, se você quiser esse tema depois, como fazer documentos interativos usando o PDF, fala pro Félix que ele vai trazer. Se eu quiser, o que eu posso fazer? Fabi, também tem como fazer animação nesse PDF, tipo assim, É você faz mais aquela animação interação. simples que nem o Corel, que nem o Photoshop faz aquele GIF, como se fosse um GIFzinho. Não, não. Não? Ele assim, não, o que ele vai fazer é mais interatividade. Por exemplo, ó, eu posso criar um botão aqui, eu posso criar um botão que ele, por exemplo, quando eu apertar esse botão, ele vai colocar a camada que eu tenho aqui. Então, ó, mostrar ou ocultar camada. E aí a pessoa definir visibilidade da camada. Então, quando eu apertar o botão, ele vai mostrar a camada. E quando eu apertar o outro botão, ó, vou desabilitar a camada aqui, quando eu apertar o outro botão, opa, eu vou, ó, definir a visibilidade da camada. Então, o que vai acontecer? Eu posso, ó, fazer essa brincadeira. Então, só consigo fazer isso usando camada, ok? Outra coisa também, se você quiser pegar um arquivo do Illustrator e mandar para um arquivo de 3D CAD, você consegue definir o plano, o segundo plano ele fica em uma camada e o conteúdo fica em outra. Agora, uma coisa que se você não percebeu, eu acho que vai ser uma coisa muito útil para você, é o seguinte, se eu quiser pegar uma camada do Illustrator aqui e você quiser, se você quiser, por exemplo, pegar um grupo aqui do Illustrator e você quiser transformar em uma camada, você pode falar release to layer. Ele cria uma camada e você pode jogar essa camada fora, enfim. Mas o mais importante da camada para mim é a questão dos planos, é você ter esses planos separados e você conseguir exportar esse plano, você conseguir habilitar e desabilitar no PDF. Então, eu acredito que a organização é melhor. Eu sou super defensora das camadas. Agora, se numa abordagem mais simplificada você quiser utilizar tudo dentro do grupo e você organizar isso aqui, também fica a seu critério. Eu não acho que é uma maneira errada de você trabalhar com o arquivo do Illustrator. Tudo bem? Bom, pessoal, então essa parte de camadas
é uma parte que eu acho que eu expliquei. Claro que eu expliquei de uma maneira muito rápida, mas eu expliquei para vocês para que servem as camadas e expliquei para vocês os tipos de grupo. Eu vou vir aqui nesse arquivo e você vai perceber que ele tem algumas guias. Ó, tá vendo essas guias de régua? As guias, elas estão todas na camada guia. E o que que acontece? Eu tenho aqui alguns conteúdos. O que que acontece? Eu preciso que você pegue esse conteúdo aqui, ó, que está nesse lado, e eu preciso que você alinhe ele à guia. Então, o que que você vai fazer? Você vai arrastar ele para um lado, e aí depois você vai clicar aqui, ó, e vai tentar alinhá-lo aqui em relação a essa guia. Quando você encosta um lado, ó, eu estou encostando por esse lado na guia, ele faz um movimento que a gente chama de snap. Se o seu Illustrator não fez esse movimento, o que é o movimento de snap? É como se o seu objeto tivesse uma borda de metal e a guia fosse um ímã. Então, quando você tem uma guia no documento, você consegue encostar e garantir que as coisas estão alinhadas. Se o seu Illustrator não estiver fazendo, você vai vir aqui, ó, e Snap to Point, ok? O que é o Snap to Point? Quando você encosta aqui, ele vai dar esse puxãozinho. Então, o movimento de Snap, se ele estiver desligado, você precisa ligar o Snap to Point. Se você não agrupar os objetos, ó, seleciona os objetos, botão direito Group, ou Ctrl G, porque você vai fazer isso toda hora. Quando você move, eles não se movem como sendo um objeto único. Então, quando você tenta alinhar o objeto a uma guia, não adianta nada você selecionar essa opção, porque ela não vai funcionar. Então, é muito importante para que você consiga alinhar os elementos e para que você consiga trabalhar bem com o Illustrator, que os seus objetos eles estejam agrupados, ok? Quando você movimenta no Illustrator, o CorelDRAW, ele tem uma característica que muitas pessoas, muitos ex-alunos meus que fizeram migração de Corel para Illustrator, comentaram comigo, e eu realmente imagino que seja meio desagradável quando você faz essa transição. No Corel, onde você clicar, ele pega e ele faz snap. O Illustrator não necessariamente. Se você quiser que ele grude na guia por esse lado aqui, for um objeto muito complexo, como esse objeto aqui, você percebe que ele puxa para fora? Por que ele puxa para fora? Porque tem um efeito de sombra que está estendendo aqui esse objeto. Se você quer que ele encoste aqui, pega o seu mouse e encosta bem aqui no pet e ele vai fazer o snap perfeito. Então, quando você puxar, não clica em qualquer lugar, você não está no Corel. Aqui não é bagunça, tem que ser bem aqui, ó, exatamente onde você quer fazer o snap. Você vai perceber que quando você chegar perto da guia, ele vai aparecer um botãozinho chamado Intersect. Guias inteligentes. Eu gosto da guia inteligente porque quando as coisas acontecem, ele dá uma colinha ali para você dizendo intersect e tudo mais. Quando você clica, ele mostra que você está clicando. Se isso não estiver aparecendo por você, você vai lá selecionar View e você vai clicar em Smart Guides ou guias inteligentes. Você vai apertar Ctrl U, você desativa as guias inteligentes, você vai apertar Ctrl U, você ativa as guias inteligentes. Então, esse tipo de coisa, que é fazer um layout, alinhar as coisas, eu usaria muito as guias inteligentes e eu acho muito esperto, muito inteligente da sua parte você trabalhar com as guias inteligentes, porque você consegue entender exatamente o momento que o ímã encostou ali e grudou o objeto, ok? Tá vendo esse objeto? Eu vou pegar a mortadela aqui, ó. Eu quero duplicar a mortadela na mesma posição. Tem duas formas que você faz isso. Ou eu pego o arquivo, tá vendo aqui, ó? Quando eu movo e pressiono Alt, eu duplico e arrasto. Então, eu duplico e não coloco na mesma posição. Quando eu venho aqui e movo apertando Alt, ele cria uma cópia. Ó, estou com o objeto selecionado. Tá vendo nesse coisinho azul que ele fica aqui, ó? Se eu clicar e apertar o Alt e arrastar para baixo, ó, ele cria uma cópia, ó, na mesma posição. Quando você aperta Ctrl V, o que ele faz? Ele copia no centro da tela, não sei se vocês observaram. Quando eu selecionar Ctrl C, se eu vir aqui com o zoom e vir para esse lado, ó, Ctrl V, no meio dessa tela.
Então, o Ctrl+C, Ctrl+V, ele copia um objeto e cola no meio da tela. O Ctrl+C, Ctrl+F, ele copia na frente. Paste in front, colar na frente. Tá vendo? Uhum. E aí, vamos supor que eu queira fazer, eu estou fazendo um layout, e eu estou fazendo um layout de etiquetas, e aí eu preciso, ó, vir aqui numa folha 4, estou fazendo um layout de etiquetas, estou fazendo um layout de imã de geladeira, estou fazendo uma faca de sei lá o quê, vou selecionar, agrupei, porque eu não sou boba, Ctrl+C, copiei, colei aqui o objeto e eu quero repetir esse objeto nas páginas. Ai, que inveja do CorelDRAW. O CorelDRAW faz isso automático, o Illustrator não. Aceita que dói menos, né? Tem coisa que um Faz faz, mesmo. o outro faz, e o outro faz e não faz, e é assim. Mas eu vou ficar chorando? Não. Ou vou ficar copiando o manual? Não. O que que acontece? Eu tenho esse objeto aqui. Eu sei que se eu apertar o Alt, ele vai fazer uma cópia, mas eu quero fazer uma cópia exatamente na largura do objeto. O que que eu vou fazer? Vou fazer duas coisas, ó. Duas coisas que vai te ajudar, ó. Coisa número 1. Eu tenho aqui o sanduíche. Se eu vir aqui nas propriedades, eu consigo ver a largura dele, ó. Então aqui, largura e altura, quem está na versão em inglês, W é largura e H é altura. Quando eu ensinava Illustrator, ensinava softwares, eu ensinava o inglês Tabajara. W, a letra W é maior, é mais larga que o H. Então W é largura e o H é altura. É o inglês do que o professor ensina. Ó, então tá vendo aqui? Eu tenho 60 milímetros aqui, por exemplo. Ó, tá aqui. Eu quero duplicar. O que que eu faço? Eu, com o objeto selecionado, aperto Enter. Quando eu aperto Enter com o objeto selecionado, ele abre para mim a janela de mover. E eu posso falar para ele, olha, eu vou dar um preview. Eu gostaria de mover 60 milímetros. Ó. E na vertical, eu não quero mover nada. Então, ó, antes e depois, ó, preview, desligo e desligo o preview, ó. Ó, tá vendo? Se Uhum. eu selecionar OK, ele faz isso com o original. Não, eu não quero fazer isso. Aperto Enter. Então, eu vou falar 60 milímetros. E aqui eu quero 0, não quero que você mova na horizontal. Só que ao invés de selecionar o Enter, toda vez que você seleciona o Enter e você está em alguma caixa de diálogo do Photoshop, do Illustrator, do Premiere, do After Effects, do InDesign, do Adobe Hallucinator, de qualquer software da Adobe, ele, quando você pressiona o Enter, quer dizer OK. Então, para de ter esse dedo nervoso e olha que aqui eu tenho uma função chamada Copy. Oh, isso é muito legal. Mais legal ainda é você fazer o seguinte. Eu quero fazer isso de novo. Enter. Ah, ele guarda a última que você fez. Copy, legal. Ok? Mas se você for mais esperto ainda, você apertou o Enter uma vez. Falei quanto eu quero. Ah, eu quero 0,60 milímetros. Apertei o Copy. Eu tenho um comando mágico dentro do Illustrator chamado Faz de Novo. Transform Again. O Faz de Novo, ele é acessado pelo magnífico atalho Ctrl D, Command D. Então, se eu acabei de fazer uma cópia do sanduíche, se eu apertar Command D, ele faz a mesma coisa. Então, ó, de novo, tô com o sanduíche aqui, Enter. Falei quanto eu quero mover e eu fiz uma cópia dele. Se eu quiser que ele faça de novo, eu aperto Ctrl D na sequência, ok? Então, ele faz a cópia. Só que ainda assim, eu quero que ele fique espalhado na minha página. Eu não quero que ele fique nesta posição. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixá-lo na posição que eu quero aqui, ó. Tá bom? Vai ser mais ou menos aqui, tudo bem? Se você quiser, o que que você faz? Se eu fosse fazer um layout aqui valendo, ó, eu, Fabiana, maníaca das layers, ó, guias, ó o que eu ia fazer, Command R para mostrar as guias, já ia botar uma guiazinha aqui, ó, a 10 milímetros, que eu não sou besta, já ia puxar uma aqui, ó, a 10 milímetros, que eu não sou besta, já ia puxar uma aqui, ó, a menos 10 aqui, ó, milímetros, que eu não sou besta. Quem não viu a aula, quem não viu, eu mostrei isso na aula de ontem, tá? Ó, arrastei uma guia aqui no final da página, a posição dela menos 10 milímetros, e vou travar aqui, ó. Então, eu já sei que os meus objetos, eles precisam começar aqui, ó, que bonitinho, ó. Essa é meu limite, e terminar aqui, certo? Aí eu vou selecionar os três.
Selecionei os 3. Opa, esse aqui não está com a pontinha certa. Ó. Selecionei os 3. Eu tenho 2 opções de alinhamento. Pessoal, o Illustrator, o InDesign, o Photoshop, o Adobe Illustrator, o sei lá, dentro da interface, eles têm uma lógica. Quanto maior a sua tela, mais elementos ele vai empilhar na tela. Então, por exemplo, quando eu estou selecionando esses caras, ele já mostra a fileira de alinhamento aqui. Ele tem um painel de propriedades, nas versões mais novas, que ele traz as coisas que você usa com mais frequência aqui. Isso aqui está meio repetitivo dentro do Illustrator. Por quê? Ele está democrático. Se você tem uma tela pequena, de repente você tem que ir lá em Window, Align e chamar o painel de alinhamento aqui para você. Se você quiser usar o painel de propriedades, ele está aqui. Se você tiver uma tela tão grande que dá para colocar aqui em cima, ele vai aparecer. Mas você pode usar qualquer uma opção. Eu vou deixar o painel Align só para você entender que eu estou trabalhando com a ferramenta de alinhamento. Como funciona a ferramenta de alinhamento? Eu dei uma acelerada agora, tá, pessoal? Desculpa meu acelerão, é que isso não estava no programa. Eu dei uma aceleradinha. Vocês vão receber a gravação, mas não fiquem desesperados. Dá para segurar a onda aí, é que às vezes eu me empolgo. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o meu gabarito. Depois vocês podem abrir esse arquivo. Ele se chama alinhamento. Ele é um arquivo que eu fiz com todo carinho para os meus alunos para ensiná-los a usar as opções de alinhamento. Então, eu tenho uma esteira e eu tenho um robô. Se eu selecionar a esteira e o robô e eu clicar nesse botãozinho aqui, ele alinha à esquerda. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele alinha à direita. Então, ó, selecionei a esteira e o robô. Alinha à esquerda, alinha à direita ou alinha ao centro, ok? Então, eu posso alinhar à direita, alinhar à esquerda ou ao centro. Em relação a quem ele alinha? Ó, se eu não tiver definido nenhum objeto, quando eu falar alinhar à esquerda, ele vai em relação ao que está mais à esquerda. Quando eu falar à direita, ele vai em relação ao que está mais à direita. Eu não falei nada, ó. E se eu falar que eu quero em relação... Então, ó, quando eu falo, vem aqui, ó, alinha a seleção. Alinha à esquerda, ao que está mais à esquerda. Alinha à direita, ao que está mais à direita. Ao centro, ele vai e alinha assim, ó. Olha na câmera, ó. Então, tô aqui, ele faz assim. Alinhou. Então, tá aqui, ele alinha os dois. Mas se eu quiser que ele fique parado, com os dois selecionados, eu dou um toquinho no objeto que eu quero que fique parado. Então, eu posso alinha à esquerda, alinha à direita, alinha ao centro. Travei o objeto. Vou travar o robô. Alinha à esquerda, alinha à direita, alinha ao centro. Ou na vertical, ó, o robô tá aqui, ó. Travei a esteira. Alinha, ó, aqui os botões, ó, em cima, no meio e embaixo. Então, esse palitinho aqui, ó, são as opções de alinhamento, ok? Logo embaixo, eu tenho as opções de distribuição. Então, ó, primeiro eu alinho os objetos ao centro, ok? Depois que eu alinhei os objetos ao centro, ó, então como ele estava, ó, alinhei ao centro, ó, usei essa opção aqui, ó. O que eu vou falar para ele? Eu quero usar a opção de distribuição. Então, eu tenho distribuir na vertical e na horizontal. Quando eu falo para ele distribuir na horizontal, ó, ele distribui os objetos aqui para caber nesse espaço que eu quero. Então, uma vez que eles estão alinhadinhos, para eu distribuir na página, o que eu faço? Ó, selecionei os objetos. Vou agrupar, que eu não sou boba nem nada. Dupliquei eles aqui embaixo, ok? Quando eu dupliquei, eu usei o Option mesmo, o Alt. Eu não quis duplicar usando o Move, mas você poderia, ó. Apertei o Enter. Aí eu vou falar, eu quero que você mova 60 milímetros na vertical, ó. 0 na horizontal e 60 na vertical. Selecionei o Copy. Faz de novo, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ó. E ultrapassou. Eu vou apagar essa fileira. Depois que eu fiz isso, só vai caber esses. O que eu vou fazer? Vou deixar a última aqui onde eu quero. E aí eu selecionei todas e vou mandar distribuir na vertical. A única coisa que é um macete importante aqui, ó, quando você faz essa brincadeira aqui que eu mostrei, é não esquecer de agrupar esse objeto antes. Por quê?
Se eu fizer isso aqui, ó, dupliquei, 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 e depois eu quiser alinhar distribuído, ó, ele não faz bem. Eu tenho que fazer com os objetos agrupados. Então, antes de fazer isso depois, ó, vem aqui, ó, Ctrl G, agrupei, Ctrl G, agrupei, Ctrl G, agrupei, Ctrl G, agrupei. Aí eu consigo selecionar esses grupos e falar para ele fazer a distribuição. Deixa eu arrastar isso para cá para fazer sentido, ó. Eu consigo falar para ele fazer a distribuição. Bom, pessoal, então a gente entendeu com esses exercícios a maneira que o Illustrator agrupa as coisas, a maneira como você trabalha com as coisas para elas ficarem mais organizadas. E por que que isso é importante? É muito comum o uso de banco de imagens para que a gente possa fazer os nossos layouts. Entender os agrupamentos do Illustrator faz com que a gente possa desmontar os arquivos e montar os nossos layouts, montar as nossas alternativas fazendo isso. Eu quero falar com vocês sobre cores, ok? Próxima coisa que eu quero que vocês entendam, que é um princípio básico do Illustrator para você organizar. Tem esse logotipo exemplo cores, e eu tenho um cara também chamado Selecting Color. Esse arquivo aqui é um arquivo bem antigo que eu uso para falar sobre cores. Então, olha lá. Você vai, então, aí em Selecting Color, e eu tenho também logotipo exemplo cores, tudo bem? Certo, galera? Perfeito. Então, ó, Selecting Color, primeira coisa, lá no Photoshop, quando eu tô com aquela preguicinha, ou quando eu não sei como é que seleciona as paradas, o que que eu faço? Eu uso uma varinha mágica. Dentro do Illustrator, eu também tenho uma varinha mágica, que está logo aqui embaixo. Se eu quiser selecionar todo mundo que tem a mesma cor, por exemplo, eu quero selecionar todo mundo que tem essa cor aqui, ó. Tá vendo? Eu dou um clique com a varinha mágica e ele seleciona todo mundo que tem a mesma cor. Então, você pode vir aqui em Color e, ó, alterar, de repente, a cor, ou vir aqui nas amostras de cores e alterar a cor. Se por acaso você não estiver vendo as cores em CMYK, você pode apertar o Shift e clicar aqui, ó. Shift, clica aqui no espectro de cores, ó, ele vai mudando aqui. E você pode ver em CMYK, em RGB, em sei lá, o que você quiser. Ou você vem no menuzinho, escolhe CMYK e papapá, ou você aperta o Shift e dá umas clicadas ninja aqui, ó, ele vai alternando o espectro de cores, tudo bem? E aí eu posso vir aqui, selecionei uma batata tá meio verde, eu joguei ketchup, sei lá, você pode alterar. O que que é importante você saber? Além de você fazer essa seleção genérica por cor, se você clicar 2 vezes na varinha mágica, você pode falar que você quer pegar, ele vai mostrar aqui ó, um painel. Então, ó, eu cliquei 2 vezes no botão varinha mágica, eu falo, eu quero todo mundo que tem a mesma cor de borda. Então, ele só seleciona quem tem a mesma cor de borda. Se eu vim aqui e falo, eu quero todo mundo que tem a mesma largura de espessura de borda. E aqui a tolerância. Quando eu falo tolerância de 5, ele pega 5 para mais ou 5 para menos. Eu vou falar que eu quero 0 de tolerância. Quer dizer, quando eu der uma clicada, é todo mundo que tem exatamente a mesma borda. Ok? Então, por exemplo, se eu selecionei isso aqui que tem borda 0, ele vai selecionar tudo que não tem borda. Ok? Se eu pegar esse aqui que tem a borda, uma borda grossinha de 1,5, ele vai pegar todo mundo que tem a mesma bordinha. Tudo bem? Eu posso falar que eu quero cor de preenchimento, mas eu quero sem tolerância. Então, se eu der um clique aqui, ele vai pegar só o que tem exatamente aquela cor laranja. O que que acontece? Eu vou pegar e vou falar que eu quero com uma tolerância aqui um pouquinho maior. Ó, tolerância de, sei lá, uns 20 tons aqui. Eu vou tirar esse stroke weight aqui, que é a espessura da borda. Essa janela, ela tá lá em Window, blá, 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 lá nas profundezas. Ou eu posso clicar 2 vezes aqui, ó, tá vendo? Na varinha mágica ela aparece. Se eu der um clique aqui nesse verdinho, ó, ele pegou só esse verdinho, não consegui pegar esse outro. Eu peguei uma discrepância bem estranha, assim, para que eu pudesse mostrar uma coisa para vocês. O ideal, quando você vai mandar alguma coisa para impressão, é que as cores estejam consistentes.
E o que são cores consistentes? São cores com valores que não sejam muito quebrados. No entanto, quando você pega um template, você pega alguma coisa, você vai perceber que às vezes a borda está de uma cor e o preenchimento está de outra cor. E eu, na verdade, queria tudo da mesma cor. Então, por exemplo, aqui ó, nesse Nature Live, o que eu vou perceber? Se eu pegar a minha varinha mágica e eu der um clique aqui na folhinha, ó, ele vai pegar a folhinha, vai pegar esse Lorem Ipsum aqui, Nature, e ele não vai pegar o restante. Por quê? Não estão com a mesma cor. O legal de quando eu uso a varinha mágica é o seguinte, se eu selecionar aqui, ó, folhinha, essa parte, ou Nature, vocês perceberam que eles estão agrupados? Então, se eu selecionar e mudar a cor, vai mudar a cor de tudo. Só que eu não quero mudar a cor de tudo. Eu quero vir aqui e selecionar todo mundo que tem essa cor. Então, o legal de quando você usa a varinha mágica é que a varinha mágica, ela ignora os agrupamentos. Então, você pode manter o seu arquivo organizado e, mesmo assim, por questão de cor, selecionar essas cores. Para que serve a SWOTs, as amostras de cores? Quando você cria um documento novo, ele já vem com essas amostras de cores. Aí você fala, ah, já sei. Quando eu criar os meus objetos, eu vou usar essas cores lindas que ele tem aqui. O Corel também vem com esse painel de cores. Eu não sei como é que chama lá. Porque eu devo utilizar essas cores. Pessoal, eu uso o Illustrator há muitos anos. Pelo menos uns 20 anos aí eu uso o Illustrator. E aí, sabe o que acontece? Se você usa essas cores, eu tô tão bitolada que eu consigo enxergar, gente. Mas isso é coisa de pessoas velhas que usam Illustrator. Não use essas cores. Essas cores são óbvias. Essas cores são cores que não vai acrescentar nada para o meu desenho. O ideal é que você monte a sua cor, que a sua cor tenha um critério. Tá bom, eu não vou falar sobre cores hoje de uma maneira tão profunda na parte de criação. Se você quiser, pede para o Félix, que depois eu venho falar só sobre cores. Mas aqui, o que eu quero falar para vocês? Sobre organização, ok? Então, o que a gente vai fazer? Nesse logotipo, no painel SWOTs, eu tenho um monte de cor que são cores padrão que vem no documento do Illustrator quando você cria um documento do Illustrator. Eu não quero usar essas cores, eu quero usar as minhas cores. Então, você vai vir aqui em SWOTs, no menu do painel SWOTs, você vai clicar em Select All Unused. Seleciona todas as não usadas. E você vai vir aqui na lixeirinha sem dó nem piedade e você vai jogar tudo fora. Eu não quero essas cores. Eu quero só as cores que eu vou usar. Ok? E depois que você fez isso, você vai pegar a sua arte. Fabiana, você faz isso? Tudo que você vai usar, você cria uma amostra? Eu crio, gente. Eu sou muito chata com isso. Sabe por quê? Esse tipo de coisa só vai dar ruim depois que você imprime. E eu já vivi tanto isso que é muito chato. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente e o meu cliente, eu quero trabalhar com azul, eu monto o azulzinho lá que eu vou trabalhar com ele, sei lá, eu quero trabalhar com 100% de ciano, 80% de magenta, pegar um azul mais royal. Peguei esse azul. A partir desse azul, o que os designers fazem? Tudo vai ser azul e vai ser preto e branco. Gente, que sem graça. O ideal é você usar harmonias de cores. Ué, Fabiana, você parou para falar de harmonia de cor? Não. Eu tenho no Illustrator um recurso que me apresenta com essa cor que eu usei, quais harmonias ou quais cores eu posso combinar dentro da teoria de cor. Então, eu pego essas cores, então, vamos supor que eu queira fazer alguma coisa, e eu quero alguma coisa com uma cor mais viva e tudo mais. Eu vou usar a harmonia de alto contraste e vou guardar dentro da minha amostra. A partir daí, eu vou usando essa cor para algumas coisas, essa cor para outras coisas, essa outra cor para outras coisas. Eu tenho como montar a minha harmonia de cor, o céu é o limite. Você tem até um site da Adobe, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Ele se chama color.adobe.com. É cooler.adobe.com, Kuler.adobe.com. Lá você tem harmonias de cores prontas que você pode baixar e usar no Illustrator. Ou ainda dentro do Illustrator, aqui nesse SWOTs, eu tenho um monte de harmonia de cor pronta. Por exemplo, eu quero fazer um personagem, eu tenho uma harmonia chamada Skin Tone. E na harmonia Skin Tone,
Olha lá, eu posso selecionar tons de pele, ó, sombras e tudo mais. Eu tenho... Coloca no chat, Fabi, o site, Ah, vou colocar, por peraí. favor. Param, param, mais bate-papo. Ó, é aqui, ó. Tá aqui, ó. Ok? E aí você pode fazer isso. Então, ó, onde fica? Ó, aqui nessa bibliotequinha aqui, ó, dentro do SWATs, ó, você tem história da arte barroco, então você tem várias harmonias. Você tem celebração. Você tem uma super sem graça chamada corporate, que é aqui. Você tem uma chamada foods, frutas. Você tem uma chamada ice cream. Você tem texturas, ó. Eu quero uma textura de natureza de animais, ó. Aí eu tenho uma zebra, eu tenho uma... Ah, viajei, voltei, pessoal. Chega de falar sobre isso. Escolhe um dia um curso sobre cores e a gente fala. Bom, tá bom. Saí daqui. O que eu quero falar para vocês? Dentro dessa organização, o que é importante? Eu vou falar que todas as cores que eu não usei, select on unused, eu vou apagar. E vamos supor que você não seja assim de criar as cores antes e você seja uma pessoa mais visual, você quer fazer as coisas de uma maneira mais solta. Então, o que você vai fazer? Eu vou experimentar uma corzinha aqui, eu vou usar uma outra cor ali, eu vou fazendo isso no meu trabalho e depois eu quero organizar a casa. Então, o que você vai fazer? A gente vai fazer nesse logo. Você seleciona tudo, pode apertar um Ctrl A, ou você seleciona tudo, Ctrl A, ele seleciona tudo, Select All. E dentro do Illustrator, eu tenho aqui no SWATs, ou amostras, para quem usa a versão em português, eu tenho um menu chamado Add Selected Colors, ó, adicionar cores selecionadas. O que ele faz? Ele pega todas as cores que você usou dentro desse arquivo e coloca dentro das amostras. Ok? Quando ele fez isso, eu descobri que, sem querer, eu usei 2 tons de cinza. E eu não queria usar 2 tons de cinza. Eu queria um tom só. Eu descobri que, sem querer, eu usei 2 tons de verde. E isso, gente, em um arquivo que você pega um template na internet, é um samba do crioulo doido forte. Quer ver? Esse arquivinho aqui, ó, Layer Groups, eu não organizei ele, eu peguei ele na internet. Ó, eu vou vir aqui e vou falar, ó, Select All Unused, joguei tudo fora. Ok? Agora eu vou selecionar tudo e vou falar Add Selected Color. Olha lá a quantidade, gente. Tá vendo? Só que, se você não quiser trabalhar com essa quantidade de cores, o que você vai fazer? Eu vou fazer no nosso logo que é mais simples. Eu vou selecionar primeiro a cor que eu quero manter. Essa é a cor que eu quero manter. Como é que eu sei? Quando eu clicar no objeto que usa, ela vai ficar selecionada aqui no painel de amostras. Ok? Ah, eu quero esse verdinho. Quando eu clicar aqui, ó, entrei no modo de isolamento, ele vai mostrar a cor que é. Eu quero a cor dessa folhinha. Primeiro seleciono ela, Shift, seleciono a outra cor. Eu venho aqui e falo Merge SWATs. Então, a partir de agora, todos os objetos que usaram essa cor vão usar essa mesma cor aqui. Se eu pegar a varinha mágica e der um clique, ó, ele selecionou as duas. Eu vou fazer a mesma coisa com o cinza. Eu quero usar o mais escuro ou mais claro? Quero o mais claro. Shift, seleciono o mais escuro. Eu poderia, por exemplo, naquele caso que eu mostrei para vocês que tinha uma mistura caótica, eu poderia vir aqui, ó, em todos os vermelhos, ó. Shift seleciona um do lado do outro. O Ctrl, ele seleciona vários aqui, ó. Tá vendo? Selecionei todos esses aqui. Eu venho aqui em cima, Merge Swatches. Opa, teve um aqui que ele não deixou. Ó. Ah, por que ele não deixou todos? Deve ter cor especial aqui no meio. Às vezes pega... Ah, não é porque tem cor especial. Se você... Ó. Ah, por que você não deixou? Ah, tá. Eu não vou descobrir porque eu não tinha me preparado, né? Você não pode usar arquivo que você não preparou. Provavelmente de algum objeto de fora. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Você pode selecionar várias cores. Merge swatches. Ó. Ele junta tudo em um. Todas essas nuances aqui, ó. Eu quero uma única cor. Eu seleciono o Merge Swatches e aí ele vai diminuindo a quantidade de cores
para que você controle mais e tenha as cores mais consistentes. Então, às vezes, você pensa que você está usando a mesma cor e você não está. Então, eu selecionei Merge Swatches. Ok para vocês, Merge Swatches? Aqui vocês viram uma mudança bem grande. Vocês viram que o meu cinza aqui, ó, ficou bem igual. Tudo bem? Tudo bem. Tá certo? Então tá, pessoal. E aí, o que eu quero fazer agora? Ó, eu agora tô com as cores corretas. Quando você tem uma amostra de cor aqui, ó, e ela tá com esse branquinho aqui, ó, tá vendo que ela tem uma coisinha branquinha? Significa que ela é uma amostra global. O que é uma amostra global? Se eu clicar 2 vezes aqui nessa amostra de cor, eu vou perceber que essa amostra de cor aqui, gente, ela tá suja. Ó, ao invés de ser um cinza, ele tá usando ciano, magenta, yellow e mais preto para fazer. Eu gostaria que essa cor, ela fosse uma cor cinza, usando preto mesmo, ok? Então, o que eu vou fazer, ó? 0 de cian, 0 de magenta, 0 de amarelo e vai ser 70% de preto. Ó, se eu der um preview, ó, tá quase a mesma, com uns 80% de preto, que é o K. Ok? 60, 65%, sei lá, Não, mais, 70% mais ou menos, ó. Ok? Se você quiser, pode calçar um pouquinho preto, com uns 10%. Não, 5% só, porque um cinza vai ficar muito azulado. Ok? Olha lá. Então, essa é a cor que eu quero. 70% de preto. Uma cor sólida faz com que em todas as ocorrências dessa cor não fiquem manchas, não fique um preto sujo, um preto marcado, um preto amarronzado. Toda vez que você utiliza várias cores para chegar numa cor preta ou uma cor cinza escura, na impressão essa cor tem uma tendência a ficar amarronzado, um preto meio queimado, não fica um preto sólido. Então, eu automaticamente resolvi o meu problema de cores. O verde... Seria legal colocar, sempre que for fazer impressão, colocar preto calçado? Então, o que acontece? Depende da gráfica. Tem a maioria das gráficas, então, por exemplo, se você quiser pegar uma gráfica de grande quantidade, eu já trabalhei com gráfica aqui em que eu imprimi livros mesmo para edição, a diferença de 10, 20% de uso do preto vai afetar muito a produção, vai ficar muito mais caro para eles. Então, o que acontece? Mesmo que você calce o preto, eles vão descalçar quando eles fizerem a calibração das tintas. Então, tem alguns processos, então, por exemplo, para imprimir livro didático, para imprimir coisas em grande escala que não vale a pena. Para gráfica rápida, tipo essas gráficas que a gente imprime em cartão de visita e tudo mais, super vale. Pessoal, para quem não sabe o que é um preto calçado, o que acontece? A tinta preta, ela é a tinta mais usada, mas ela é a última tinta que passa quando você tem uma impressão colorida e ela pode ficar descalçado. O que é descalçado? Isso aqui é um preto puro, vocês estão vendo? E esse aqui é um preto composto. O que acontece? O preto ele pode ficar lavado, ele pode ficar com pouca intensidade no papel. Então, o que recomenda-se se você quiser aquele preto bem brilhante, aquele preto bem piano? É você calçar o preto. Então, vamos supor que eu queira que, ao invés de cinza, aqui fosse preto. Se eu usasse 100% de preto aqui, na minha tela tá super preto. Quando você manda para a gráfica, principalmente se você tem uma área de cobertura muito grande, em geral, para você calçar, você usa a tinta mais escura além do preto. Então, se eu pegar o ciano, magenta e o yellow vai embora, que ele é muito claro. Magenta vai embora, que ele também é claro. O ciano, entre as 3 cores, ele é a cor mais escura. E se você vê um cabelo pintado de azul, ou se você vê uma cor azul bem intensa, numa luz fria ela fica meio azulada. E geralmente a gente visualiza as coisas em luz fria. Então, o ciano é a cor mais adequada para você calçar.
Então, se você colocar 20% de ciano no preto, ou até no máximo, tem gente que calça com 40%, eu acho que já fica azulado, eu já não iria tão longe. Mas se você colocar 20% no preto, na tela, igual, eu uso Mac. No meu Mac, deu uma diferençazinha bem sutil na minha tela. Não vai dar para vocês verem na transmissão, ok? Ó, igual essa folha aqui, eu vou printar com preto puro, ó, 100%, e aqui com preto calçado, ó. Não dá para ver a diferença. Se você selecionar em Windows Separations Preview, que é separação de cor, e você ativar a separação de cor, Overprint Preview, aí dá para você ver. Deu para ver? Ó, então, ó, como é que eu faço isso? Ó, para eu ver exatamente como ficou a cor, vai lá em View, aliás, desculpa, Window, você vai selecionar pré-visualização de separação, ou Separations Preview, e você vai ligar o Overprint Preview. Quando você liga o Overprint Preview, você consegue visualizar a diferença do preto calçado para o preto puro. Ele te mostra essa diferença. Sem Overprint Preview, eu não enxergo isso. E eu consigo também ver as cores separadas. Então, ó, eu consigo ver, por exemplo, que aqui, ó, eu tenho 20% de cian. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho preto, ok? Ambos eu tenho 100% de preto. Então, aqui tem como você ver a separação de cores. Mas o que eu quero falar para vocês... Fabiana, eu trabalho com Overprint Preview o tempo inteiro. Se sua máquina for da NASA e você tiver uma placa de vídeo da NASA, manda ver. O meu computador, ele não tem uma placa de vídeo tão boa. Eu não deixo Overprint Preview, a não ser que eu queira visualizar a mesma separação, porque ele usa muita placa de vídeo. Mas eu recomendaria fortemente que, se você tiver áreas grandes com o preto, você faça isso. Quando eu não Fabi, uso preto calçado... Oi? você fez o calçado com 20 a 30 de ciano e você manteve o 100% puro no preto? Isso. É 100% de preto e 20% de cian. Para mim, 20% de cian é a fórmula mágica. Mais que isso, começa a ficar azul mesmo, começa a ficar azulado. Então, começa a ficar azul marinho ao invés de preto. Então, eu tenho um certo medo. Mas se você tiver com uma gráfica que imprime muito barato e que imprime e que está com a tinta muito descalibrada, por exemplo, aqui perto da minha casa, eu moro em Guarulhos, eu tenho, gente, gráfica, eu trabalho assim, você tem a gráfica que é excelente no preço, qualidade ruim, qualidade mais ou menos. Então, preço, qualidade e prazo, você nunca se dá bem. Então, eu sempre tenho gráficas que variam aí preço, qualidade. E eu tenho uma gráfica aqui perto, que é quando eu preciso de 2, 3 folhas, preciso de um folheto para um evento, ela é rápida. Só que, cara, ele é muito descalibrado. Então, por exemplo, imprimindo 1, 2 vezes lá, eu calço o preto com 40, porque o preto fica cinza claro. Então, fica meio azulado, mas é melhor do que ficar aquele cinza frouxo. Então, eu tenho mais ou menos uma ideia. Agora, quando eu vou mandar para a gráfica de alta qualidade, mais gráfica rápida, Mr. Print, Futura Print, 360. Eu faço uma calibração para Mr. Print, eu faço uma calibração para Futura, eu faço uma calibração para 360 imprimir, perda de tempo. Por quê? Eles terceirizam a impressão. Então, pode imprimir em várias máquinas diferentes. Não adianta você calibrar, porque pode dar alguma diferença. E essas gráficas de baixo custo, elas já dizem que não garantem a cor. Então, a regra é preto calçado, 10 a 20% de calçado. E uma coisa eu digo para vocês, quando eu faço o cartão de visita e eu tenho texto muito fino, eu não calço o preto. Sabe por quê? Quando você tem um texto ou umas linhas muito finas, se a gráfica der um errozinho de registro, que pode acontecer ainda, mesmo com CPP, se der uma diferençazinha de registro, vai ficar uma sombra azulada no seu texto. Isso em grandes áreas não aparece. Agora eu tenho um receio. Então, se eu tiver os textos bem fininhos, eu deixo um preto puro mesmo. Eu não deixo o preto calçado para eu não ter problemas. Sério, se eu tenho tabela, eu deixo o preto puro, tal, para eu não ter esse problema.